Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que quase ninguém considera no dia a dia, mas que faz toda a diferença com o passar dos anos, as chamadas rugas do sono, sleep lines. Essas linhas costumam aparecer no rosto, no pescoço, no colo e geralmente elas são linhas verticais ou oblíquas. Diferentemente, então, das rugas de expressão, que surgem por movimentos repetidos como sorrir ou franzir a testa, as rugas do sono, elas são causadas pela pressão da pele contra o travesseiro, né? Então a gente amassa a pele ao dormir, quando a gente dorme de lado, quando a gente faz a pressão do próprio corpo sobre o travesseiro. E a forma que você dorme pode estar contribuindo para o envelhecimento da sua pele ou para a formação dessas linhas oblíquas e verticais chamadas sleep lines. E aí vem uma pergunta comum no consultório. Se desde criança a gente dorme de lado, por que essas rugas só começam a aparecer mais tarde, agora? E a resposta está na densidade da pele. Uma pele jovem, com bastante colágeno, como é a das crianças, é um tecido espesso, firme, denso de colágeno. Então ele pode amassar, mas rapidamente ele desamassa, volta ao normal. Já uma pele mais fininha, né, esvaziada de colágeno, que é o que acontece naturalmente com o passar do tempo, com o envelhecimento natural, essa pele mais fina, ela acaba marcando com mais facilidade. Eu falo que é como se fosse assim, um papel, por exemplo, de seda bem fininho, ele amassa mais fácil. E ela perde a capacidade de se recuperar após esse amasso, após essa pressão repetida. E isso vale até para quem comenta que o Botox não dura mais como antes. Isso acontece com muita frequência, mas na verdade, na maioria dos casos, a toxina, o Botox, ele continua funcionando. O que acontece é que a pele, por cima, já não tem mais a mesma firmeza, a mesma densidade de colágeno, a mesma espessura. E o músculo, mesmo relaxado, com pouco movimento, pouca contração, ele tem uma facilidade de causar um franzido, né? Ela enruga mais facilmente. E por isso a gente tem essa sensação de que o Botox não funciona como funcionava antes. Então, com as sleep lines, acontece exatamente o mesmo. Aquela pressão que antes não deixava marca, agora começa a deixar uma marca que dura mais tempo. Então, tem algumas pacientes que até falam que assim, olha, agora eu acordo e tem uma linha no meu colo. Depois de algumas horas, passando o hidratante, elas diminuem. Então, ainda você tem um certo poder de desamassar, mas com o passar dos anos, se a pele ficar mais fina, talvez essa linha fique permanente. Existe uma forma, então, de prevenir essas rugas de dormir, as rugas do sono. Existem travesseiros e tops anti-rugas do sono desenvolvidos para evitar esse amassamento, essa posição que coopera para a formação da linha por compressão. Mas isso eu considero uma medida um pouco paliativa e às vezes é difícil a gente mudar a forma que a gente dorme, né? Porque dormir é um ato, espero, né, que a gente relaxe, que a gente fique inconsciente e não tenha esse poder de ficar comandando a posição que você está dormindo. Mas o mais importante, então, eu acho que seria tratar a densidade de colágeno da pele, ou seja, torná-la mais fortalecida, mais firme, mais hidratada, e isso tanto com cuidados de produtos adequados, quanto procedimentos bem indicados. Para estimular o colágeno, nós temos então tecnologias como o laser fotona 4D, que atua em diferentes profundidades. Nós temos o ultrassom microfocado e os bioestimuladores injetáveis, como o Sculptra e o Radiesse. Se for uma área pequena, né, que está incomodando, os skin boosters, que são ácidos hialurônicos bem fluidos, também são muito interessantes porque eles promovem essa hidratação mais eficiente e profunda. E a gente sente uma melhora então das sleep lines e quando a gente acorda, a gente sente que tem menos linhas ou que essas linhas elas desaparecem mais rápido. Um ponto importante, então, é que a densidade da pele não depende também apenas da questão cronológica, da idade. Ela reflete também um conjunto de hábitos que a gente mantém ao longo da vida. Se hidratar, ter uma rotina de cuidados com cremes bem indicados, monitorar a pele da região do colo, da testa, da bochecha, e promover o fortalecimento e o espessamento dessa pele quando necessário. E o mais importante, essas linhas de dormir, elas não aparecem de um dia para o outro. Elas vão surgindo gradativamente e dando indícios de que vão ficar contínuas. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilha também com quem possa se beneficiar. A gente se vê no próximo vídeo.